Insight. Hello everyone and welcome to the second edition of the Lion Insight. So today we will be having our first ever interview and it will be done with Miss Costa. So we hope you all enjoy it. Maria, the table is all yours, and just a reminder here, this particular interview will be done in Portuguese, just for the better flow of it, as Miss Costa is a Portuguese teacher. And so we hope that you all have a great time. And now Maria, let's get into it. Gente, hoje eu tô aqui com a Miss Costa, e aí hoje a gente vai jogar um jogo com perguntas baseadas no tema do The Lion dessa semana, que era Nights Through Dreams, Tell the Myths of Forgotten by the Day. E aí eu não sabia muito o que pensar dessa frase, e eu fui pesquisar, e na verdade é de um filósofo que acreditava que através dos nossos sonhos o universo nos falava dicas da nossa vida ou do nosso caminho, do nosso futuro. E aí, eu e o Fê, a gente bolou algumas perguntas para jogar nesse jogo, que a Miss Costa vai responder em só uma palavra, tá bom? Então, a Miss tá aqui. Quer falar um oi? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Fiquei muito honrada com esse convite do Fernando e da Maria. Primeira pergunta é: confiar ou não na minha intuição? Sim. Você acredita na lei da atração? Sim. Como você se sente em relação ao universo? Muito pequena. Você acredita que existe um significado maior para o motivo de estarmos aqui? Sim, acredito. O que a energia significa para você? Vida. Por que sonhamos à noite? Por que sonhamos à noite? Difícil essa. Uma palavra. Também não sei o que eu falaria nessa. Por que sonhamos à noite? Para se libertar. Tá, é uma Tem boa. que ser com uma palavra? É uma então, boa. Horóscopo. Não acredito. Se você pudesse escolher uma atividade para todos fazerem uma vez por dia, qual seria? Natação. E por quê? É completo. Qual é o segredo para fazer um mundo melhor? Ajudar o outro. 2021. Desafio. O que é mais importante para você? Minha filha. O que você ainda deseja alcançar? Um pós-doc. E como você se sente em relação ao futuro? Animada. Eu também. Esperançosa. São essas as perguntas. Eu achei interessante elas. Eu gostei dessa coisa. Uma palavra, sei lá. Eu não consegui fazer uma em algumas, né? Não, mas ficou bom. Eu gostei mesmo. Aquela do sonho poderia falar liberdade em vez de para se libertar, né? Porque é uma liberdade. Eu acho que é uma libertação mesmo, o sonho. Muitas vezes é aquilo que você não consegue fazer na realidade, o sonho verdade. você faz. Ou até é uma libertação às vezes dos medos, né? Por exemplo, Maria, quando eu já sonhei em momentos de insegurança da minha vida, que eu achei que eu fosse perder o emprego numa escola, isso há muito tempo, 15, 20 anos atrás. E eu estava vendo cortes lá, e aí eu sonhei que eu estava num mar negro, na minha casa, e a minha casa flutuava, e eu dentro da casa... Sei. Flutuando junto, quer dizer, Sei. Foi um pesadelo, eu acordei super mal, mas é justamente por quê? Porque eu estava super insegura com relação à minha vida. E aquele mar negro, eu não conseguia enxergar nada e ainda por cima não tinha nada, assim, onde eu tivesse firmeza. Sei. Muito louco isso. Nos meus sonhos, às vezes eu sonho... Não, eu vejo alguma coisa na vida real, aí eu, sonho, e aí é sempre... depois que eu sonho, quando eu lembro do meu sonho, eu tento relacionar. Por que eu sonhei isso? Aí eu penso, tal pessoa apareceu no meu sonho. Aí eu penso na pessoa, o que ela tá ligada na minha vida? O que tem a ver? Quando meu pai faleceu também, meu pai faleceu há 11 anos. E a minha filha era muito pequena, ela tinha 6. E eu tinha que resolver muitas coisas. Era eu e meu irmão. E meu irmão só chorava. E eu que tinha que resolver as coisas de inventário e tudo mais. E eu fiquei os 3 meses, ele faleceu no final de setembro, eu fiquei até dezembro, a Luísa pedia para eu ir dormir com ela, o começo. E ela chorava de saudade, e eu não chorei. E ela falava assim, você não gosta do vovô?
você não chora, você não chora. Eu falei, não choro, mas eu sonhava Sei. que eu chorava. Sei, engraçado, né? Mas no real, porque eu não podia chorar, porque tava todo mundo chorando. Então eu não podia chorar, Sei. você entende? É. Mas no sonho, eu Chorar. acordava suando e assim, com falta de ar Sei. e angustiada, entendeu? É, engraçado. Então, quer dizer, é uma libertação de medos, é uma libertação às vezes de um sonho bom também, entendeu? É Né? verdade. E assim, o futuro 2021 acho que continua sendo um desafio para nós, porque nós tínhamos umas expectativas melhores para 2021, entende? Verdade. E aí continua sendo desafiador, né? Você já conseguiu se vacinar? Eu já. Ai, que bom. Eu já, a primeira já. AstraZeneca? AstraZeneca. Ah, minha mãe também, Tá, AstraZeneca. então, porque, olha, eu falei, a única vantagem de ter 47, porque o professor a partir de 47 que pode, né? Até eu brinquei, eu cheguei em casa e falei, from now on, I only speak not Oxford English, not American English anymore. I can't speak another English. Aí a Luísa, ai mãe, vocês tem muito accent. É um alívio, né? Nossa, quando Muito. meus pais se vacinaram... Muito, mas e aí falta a segunda, a segunda dose, que é 7 de julho. Mas tua mãe é médica? Não, o que tua mãe é? A minha mãe, ela se formou em física, mas ela tem doutorado em biomedicina. Então ela pôde se vacinar. Porque ela trabalha, ela faz pesquisa na USP. Ela fez USP, física na USP? Não. Não, ela fez na PUC, do Rio. Só que aí, hoje em dia, ela faz pesquisa na USP. E aí, ela é geneticista. E aí, só que ela também dá aula lá. Só que não é para profissional de educação superior, né? Ainda não está incluído. Só que como ela tem... Quando você é formado em alguma coisa a ver com a biologia, assim, eles deixam também. Meu marido fez física na USP. É? Mas meu marido tem 54 anos. A sua mãe tem quantos Minha mãe anos? tem 53, acho. Meu marido é de 67. Ele fez física na USP. Mas daí ele seguiu na carreira de engenharia para mestrado, engenharia de materiais, porcelanato, umas coisas assim. E depois doutorado em economia. Legal. Então, quer dizer, completamente assim. E é professor, né? Só que ele também não pôde ser vacinado. A minha é mãe, universitário. A minha mãe, ela começou fazendo engenharia e ela falou, putz, não é isso que eu quero. Aí, pra não gastar, assim, ela pôde transferir pra física. Aí acabou a física e Ela depois... é muito inteligente. Pois é, bastante. Ela é muito inteligente. Porque assim, a minha filha vai fazer engenharia química na Alemanha o ano que vem. Eu lembro. Em Munique, né? Ela ficou em 2019, antes da pandemia, ela ficou lá 6 meses. Conheceu, assim, umas 20 universidades, né? Pôde viajar bastante. E ela falou, mãe, é engenharia química, eu quero trabalhar com a parte de farmacologia. Legal. Né? Ela falou assim, não, trabalha com a parte de estética, porque com ela, né? Ela falou, mãe, é farmacologia, tem tudo a ver comigo. Então, ela falou, é o caminho, e ela adora física, e ela falou, mãe, eu só não sou médica por causa da biologia, porque ela odeia biologia. Tanto que no alemão, eles podem, como a IB de vocês, que você vai fazer, ela pode escolher que prova faz, ela pode escolher que matéria e que prova que ela vai fazer das matérias que ela escolheu. E ela tirou biologia, e tirou português também. Não. Ela falou, mãe, tirei português e biologia. Porque ela falou assim... Ela é bem de exatas, então. Ela é bem de exatas. Sei. É meu marido, né? Um pensamento super assim cartesiano. Fez física, engenharia de materiais. Dá aula de finanças, de matemática financeira. Sei. Então, assim, ela tem 10 em matemática, 10 em física. E ela tem 7 em biologia, que é a nota ruim. Só estuda. Entendi. Padrão bem... assim, E assim, e nem eu obrigo muito, às vezes muito pelo contrário. Eu falo, pare de estudar. Mas eu acho que por eu ter mestrado, ter doutorado também na USP, o André também tem, eu acho que os pais impõem muitas vezes, sem falar nada, uma pressão em vocês que é com injusta, certeza. Eu sinto às vezes isso dos meus pais. Porque não é que eles ficam bravos se eu não vou bem e tal, mas eu vejo tudo que eles fizeram. E aí você se sente pressionada, né? Você acha assim, nossa, eu não sou tão boa quanto eles. Às vezes eu sinto isso, que a Luísa sente isso, e eu falo... Ela falou, mãe, eu sei que você não cobra, mas é assim que eu me sinto. Eu falei, olha,
Eu sinto muito, eu sou assim, eu estudei assim, eu sempre gostei de estudar, eu sou muito realizada no meu trabalho, eu amo trabalhar aqui, eu quero encerrar minha carreira aqui, né? Foi o que eu falei pra Miss Simpson quando ela me contratou, Sei. sabe? Eu falei, eu acho vocês assim, super educados, assim, raros são aqueles que são terríveis, né, Maria? Sim, é verdade, aqui é... São raros, assim. Os professores são legais, o departamento de português é legal. gente fina, né? Então, assim, eu gosto muito. Então, eu também me sinto muito realizada, mesmo sendo de humanas, não sendo de exatas, Sei. né? Você tem uma ideia do que você quer fazer? Então, eu vou começar o IB agora, né? E meu IB tá bem virado para as exatas. Eu vou fazer física. Então você também gosta? Sim, gosto. Legal. E aí da ciência, né? Eu vou tentar fazer Maths Higher, mas aí eu não sei se eu consigo. Vou tentar. O pior que aconteça é o você vai, volta pra cá. E aí eu tô fazendo Economics e Business. Legal. Aí vamos ver. Legal. Porque eu não sei exatamente o que eu quero fazer no futuro. Então eu escolhi coisas... É uma coisa que abre um pouco, né? Mas é isso. Ah, legal. Guys, so this was it for my interview with Miss Costa. I hope you guys enjoyed it as much as I enjoyed doing it. I'm sorry for the abrupt end and for just switching to English, but I was just editing the podcast and realized we didn't really come to an end. We just kept talking and there was so much we couldn't include all of it in the podcast. But I really hope you guys enjoyed this and hope you guys thought more about the theme of dreams and our subconscious minds and all the power that it holds. I also hope you guys are enjoying yourselves safely around São Paulo. I know I just went to my first restaurant since the lockdown and it was honestly so refreshing. And I'm totally running out of time right now, so I just wanted to say goodbye and I'll see you guys next time.